Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero estar agradecido a Deus pela grande oportunidade que nós estamos tendo de poder, de alguma maneira, cooperar com a obra de Deus. Também me sinto agraciado pela confiança do nosso presidente, pastor José Carlos de Lima, e por que não dizer também do pastor Eduardo, que pastoreia esta igreja. Me sinto feliz de estar aqui ao lado dos irmãos, dos companheiros de ministério, reconhecendo a minha pequenez diante dos nobres que aqui já ministraram. Pastor Marinaldo disse pela manhã que o pastor Arquimedes fez um batente de 60 centímetros, né? Eu acho que para mim ele está com 1 metro, né? Passou. Mas o pastor Arquimedes também falou de um instrumento que serve que ajuda para que o salto se complete, né? O bastão, né? Então eu vou ter que me apegar a esse bastão, senão vai ficar difícil. Louvo a Deus pelo tema da escola, muito pertinente para os dias de hoje. E, rogando as vossas orações, vamos ao que nos interessa, a palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia. O obreiro e os dons do Espírito Santo, baseado exatamente em João, ou São João, capítulo 15, verso 16. E a parte que me toca está exatamente nesse tema, o obreiro e os dons do Espírito. Poderíamos tomar como base 1 Coríntios, capítulo 12, e os versos de 1 a 11. Por favor, só observe, pois não quero ser cansativo com os irmãos, nem enfadonho. Então, baseado nesse texto bíblico, eu inicio a minha fala nessa tarde, contando aos irmãos um testemunho que li há algum tempo, do grande homem de Deus, Charles Spurgeon. Ele conta num dos seus escritos que fez uma visita a um orfanato para cuidar de velhinhos. Encontrou uma senhora, já de muita idade, debilitada, e ela deu liberdade a ele que ele vasculhasse os pertences dela. Fazendo isso, ele encontrou os pertences daquela senhora, um documento bancário. E ele pediu permissão a ela e foi ao banco para saber exatamente o que dizia aquele documento. E ele descobriu que ela tinha uma quantia enorme de dinheiro naquele banco. Dinheiro que dava para ela viver por muitos anos, sem precisar exatamente estar naquele abrigo para idosos. O que eu quero dizer aos irmãos, baseado aqui no texto que nós temos a responsabilidade de falar. Existem muitos obreiros, diga-se de passagem, não são poucos, vivendo num estado de pobreza espiritual enorme. Mas por que, pastor Cleomar? Por não saberem que dispõem de riquezas inumeráveis da parte de Deus e do Espírito Santo. E eles se tornam pobres, espiritualmente falando. E isso não é bom para a obra, porque ele deixa de desenvolver aquilo que é necessário para a obra. Comecemos lendo Efésios capítulo 3, versículo 8. Vamos pedir a cooperação dos nobres companheiros. Efésios 3 e 8. Geralmente aqueles que têm a voz parecida assim com o locutor de FM, né? Por favor, leia para mim. Não vieram hoje à tarde? Tenho aqui.
as riquezas em Cristo. E nós, obreiros, nós temos a obrigação de descobrir isso. Nós, aliás, precisamos disso. Precisamos buscar, conhecer, receber e pôr em prática. Afinal, nos foi imposta essa obrigação. Foi dado a nós a responsabilidade de cuidar de vidas da igreja do Senhor Jesus. E nós necessitamos disso, para a edificação da igreja, para vencer as hostes do mal, em especial nos dias que nós estamos vivendo hoje. Havemos de convir que os dias são exatamente aquilo que disse o apóstolo Paulo: dias trabalhosos, dias difíceis. E se nós não tivermos aqui a presença direta do Espírito Santo em nossas vidas, vai ficar difícil dirigir igrejas hoje. Eu já tenho dito e repito que pastorear hoje é um grande desafio. Estamos vivendo momentos difíceis. E nós temos 2 princípios básicos no que diz respeito aos dons do Espírito Santo. Por exemplo, um obreiro que recebe do Senhor dons do Espírito Santo, isto não quer dizer que ele seja perfeito, ou muito menos que ele é merecedor de tal bênção. Não, eu tenho dom, porque eu mereço. Não, não é por aí. A segunda coisa que eu vejo nisso aqui é que os dons que são concedidos por Deus através da sua graça, né? Assim como é também a salvação, é um favor imerecido, né? Os dons também são a mesma coisa, é pela graça. E para quê, pastor? Para que ninguém se glorie, porque quem brilha aqui é o Espírito Santo, quem domina é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, nós somos apenas instrumentos. Amém? Romanos capítulo de número 12, versículo 6, por favor. Romanos 12, verso 6. Isso quer dizer, irmão, segundo a nossa fé, para exercer dons espirituais. Mas eu preciso buscar. Dons do Espírito Santo, nós observamos como diz Hebreus, capítulo 2, veja por favor o versículo 4, dons do Espírito Santo. Quem distribui os dons? O Espírito Santo. Então não é mérito de ninguém. Não é porque eu sou PhD, DD, pode ser até PT. Esse aqui não pode, né? É o Espírito Santo quem distribui. Eu só preciso aceitar isso. O dom espiritual é uma concessão de Deus. Agora, é especial e é sobrenatural. Então, por isso que tem que ser vindo da parte de Deus, distribuído pelo Espírito Santo, para serviço especial na execução dos propósitos divinos. Tudo através da igreja, né? Nós temos alguns teólogos reconhecidos e vamos até eles nos seus livros, nos seus ensinos, e um dos que eu mais gosto de observar é Stanley Orton, muito conhecido na nossa Assembleia. Ele certa vez disse: dons são como faculdades da pessoa divina operando no ser humano. Mas é de onde? Divino. Divino. Agora, pela graça chega até nós, pobres mortais. Precisamos entender isso. Então, quando Deus te usar, manda glória para Ele, né? Glorifica Ele, não é o teu mérito, não é porque eu sei, eu estudei. Não, não é exatamente por aí.
Se você observar direitinho, quando Paulo escreve aos Coríntios, parece-me que na primeira carta, no capítulo 1, no verso 19, a Bíblia vai dizer que ele destrói a inteligência dos inteligentes. Não é interessante as coisas de Deus? Não, mas você é perfeito. Não, é dom de Deus, é graça de Deus. Então precisamos glorificar a Deus. Dons aqui, irmão, não são simplesmente dons humanos, onde as pessoas hoje estão confundindo com talentos, habilidades, né? Isso existe, isso é real. Há pessoas muito inteligentes que têm muita habilidade, têm talentos natos, né? Cantar, até pregar. A gente tem aí acessível aos interessados curso de oratória e uma série de coisas para você aprender a dominar o público, até segurar o microfone, folhear, tem tudo isso. São dons naturais, habilidades, talentos, né? Mas dom do Espírito Santo é outra coisa. Dom do Espírito Santo é outra coisa. Às vezes ele pega alguém num linguajar bem polido, impactante, fino, né? E não diz nada. Ninguém sente nada, ninguém aprende nada. Mas às vezes usam dizendo, por o quê, por um modo, nós vai, nós fica, e a igreja explode em glória a Deus e aleluia. Não tem acontecido isso no nosso meio? Tem. Então, pastor, agora eu vou desprezar o estudo. Não é isso que nós estamos dizendo. Nem é isso que nós estamos ensinando. Mas esses dons ajudam? Ajuda sim. É muito bom ver alguém de uma habilidade de domínio, de púlpito, de oratória. Isso é muito bonito. Eu particularmente, eu sou apaixonado por quem fala bonito, né? Por quem tem um bom discurso, uma forma convincente de falar com as pessoas. Eu acho isso muito bonito, né? Mas aqui nós estamos falando de dom do Espírito Santo, que Ele dá a quem busca, a quem faz, como disse o pastor Arquimedes hoje pela manhã, aquele que é fiel, que anda na presença de Deus. Glória a Jesus. Há teólogos e estudiosos da Bíblia que usam termos para definir e designar dons. No nosso caso aqui, dons do Espírito Santo, ou dons espirituais. Romanos capítulo 12 e o verso 1. Por favor. Romanos 12, verso 1. Esses dons espirituais, ou pneumáticos, como alguém queira dizer, são dons da graça. Veja o versículo 4 do mesmo capítulo. Versículo de número 6 de Romanos, capítulo 12 de Romanos, verso 6. Esse nos fala da graça em todo o tempo, inclusive nos aspectos da salvação. Efésios 2 e 8 diz, pela graça sois salvos, né? Não vem de vós, é dom de Deus. Dons de ministérios, ou seja, ligados à diaconia, ao serviço. 1 Coríntios 12, 5, isto é, serviço, trabalho ministerial, trabalhos práticos do dia a dia, da rotina da igreja. Deus usa inclusive membros que não têm nenhuma consagração, mas que é tão importante na igreja pelo que ele faz, né? Pelo que ele faz, em especial na evangelização, que é a tarefa suprema da igreja. Uma igreja que não evangeliza, ela está fadada ao fracasso. Uma igreja que não evangeliza, ela está fadada a não prosperar. Então, existem os dons de operações, aí no verso 6, eu estou falando do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ainda no versículo de número 7, as manifestações desse dom dado pelo Espírito Santo.
E aí nós observamos a classificação desses dons. É claro que aqui não é tudo, né? Nós não temos a condição de trazer tudo, mas quando observamos os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, aí você estudando, você descobre muita coisa boa. Isso tem a ver com esses maravilhosos dons. São de eventual situações, às vezes inesperadas. Deus toma alguém numa reunião como essa, que você às vezes nunca imaginou. Fulano, Deus usa quem quer, aonde quer, como quer e do jeito que quer. Então, essas coisas vão acontecendo. Às vezes no improviso, como alguém pode dizer. Pois tudo depende do sobrenatural de Deus na operação dos dons. Se não vier de Deus, não adianta. Se Deus não usar, não adianta, né? É mera formalidade. Então nós observamos 3 pontos interessantes na questão dos dons. Primeiro, o saber de Deus. Se for possível, repita comigo: o saber de Deus, o poder de Deus e a mensagem de Deus. Baseado nesses 3 pontos aqui. Primeiro, os dons que manifestam o saber de Deus. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Veja os versos 8, 9 e 10. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só mesmo é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, muito obrigado. Estes dons mostram a multiforme sabedoria de Deus. Olha, a palavra da sabedoria, que está aí no versículo de número 8, é um dom da manifestação da sabedoria sobrenatural. Não é aquela que você consegue na universidade. Eu já disse aqui no início que Deus tira inclusive a inteligência dos inteligentes. Nós estamos falando da sabedoria de Deus, do sobrenatural, que Deus faz acontecer na vida de alguém que você diz: não, eu não posso acreditar. É o improvável acontecendo. É o incompreensível, como foi pregado hoje aqui pela manhã. Mas ele não estudou, ele não foi na universidade, ele não fez isso, ele não tem curso de bacharel, mas é o sobrenatural de Deus. Deus está usando dessa forma. Pelo Espírito Santo. É um dom altamente necessário, inclusive, na administração de igreja. Como eu disse, nós estamos aqui falando com obreiros, em especial, não desprezando as irmãs, mas nós estamos vivendo um desafio no pastoreio nos dias de hoje. Primeiro, nós temos uma igreja hoje diferente da igreja do princípio. Isso é fato. As nossas igrejas hoje estão, graças a Deus, recheadas de doutores. Um grande exemplo, você olha para a mocidade. Eu estou na cidade de Conde. Eu olho para a mocidade da cidade de Conde, uma cidade simples ali, mas estão lá, todos eles, ou 90% deles, tudo fazendo faculdade, fora os que já estão formados. E também uma coisa, e muitos, não são poucos, que estão no mínimo fazendo um curso básico de teologia. Então, não se concebe hoje alguém no púlpito da igreja com heresias. Não. A igreja de hoje está muito diferente, né? Não tem mais aquela história. Não, todo mundo hoje quer saber se tem base bíblica, quem foi que disse, foi o doutor Eduardo, foi a Agripino. Então, a Agripino, coitado. É esse o momento que nós estamos vivendo. Nossos púlpitos hoje estão servindo de palco para desfile de sabedoria. É tudo no grego, no aramaico, no hebraico, né? E pregam ali
mas esquecem do sobrenatural, que é pregar a centralidade da Bíblia. E o que é, pastor, a centralidade da Bíblia? Senhor Jesus, que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Aí às vezes prega 1 hora, falando da ciência, da Rússia, da França, dos acordos, dos concertos, e não fala no nome de Jesus. Aí depois, tem alguém para Jesus nessa noite? Não, tem alguém para Stanley, para Buda, para... Você não falou de Jesus. A palavra da sabedoria de Deus é a sabedoria sobrenatural. O obreiro precisa dessa palavra. Quem lidera precisa dessa palavra. E o Espírito Santo dá. Outra coisa, a palavra da ciência, ainda no verso 8. A ciência aqui é exatamente conhecimento, né? Conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo, assim como fatos, causas, né? Ensinar a igreja. Há determinadas coisas que chegam ao pastor, que se não for essa palavra aqui na vida dele, esse dom aqui, ele não sabe como resolver. Ele não sabe. E o pastor, o líder, aquele que está com a responsabilidade de um rebanho, ele tem que saber. Tem um lá que diz, não, isso não é comigo, e vai ser com quem? Você não é o pastor da igreja? Não, é porque o meu canequinho é pequeno. Que história de canequinho, meu irmão? Vê no que fala. Poxa, tem... Já viu, meu canequinho, acaba com isso, irmão. Isso é feio, né, no público da igreja. Você é o pastor da igreja. Quem comanda é o Espírito Santo. Ele sabe, ele tem. Vai buscar, né? Estou certo ou estou errado, irmãos? Agora, não busca, não estuda, não faz nada, não ora. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje em alguns. Então, existem causas na igreja que você tem que ter a sabedoria de Deus, a ciência de Deus, né? Se nós fôssemos contar aqui, o tempo seria pouco, de tantas coisas que chegam até nós e você humanamente não tem como resolver. Mas o Espírito Santo chega e diz, diga assim, faça assim, resolva assim. Não é desse jeito? Outra coisa interessante, irmãos. Esse é terrível. O Espírito Santo distribui esse dom. Qual é, pastor? Dom de discernir os espíritos. Eita, irmão, agora não tem como não pegar na orelha de gente aqui. É o tema da festa, não tem como fugir não. Tem que dizer a verdade. Discernimento de espírito. Lê o verso 10, por favor. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Discernir espírito. Vamos para cá. 2 termos designam esse dom. Um é o conhecimento, outro é a revelação. É um dom de proteção para o obreiro. O Espírito Santo pensou nisso. É um dom de proteção para não sermos enganados, prejudicados pelo diabo, nosso inimigo, inimigo de Deus. Aonde, pastor? Dentro da própria igreja. Hoje a nossa luta está dentro de casa. Houve um tempo que havia uma preocupação generalizada com lá fora. Hoje está aqui dentro. E para vergonha nossa, sentada às vezes no púlpito, na maioria das vezes. Eu sei que não dá para dizer amém não. Mas é a verdade nua e crua. Viu? E nós, obreiros, precisamos andar de joelho para Deus, o Espírito Santo, conceder a nós esse dom, para nós não sermos enganados. Diga-se de passagem, nós estamos vivendo isso com frequência. Nossos púlpitos estão cheios dessas coisas. Pessoas que passam por espirituais. É fogo até no CPF.
cheio do raio. Reteté, refly. Assim, ó. Passam por espirituais. Olhou para ele, já está. Estou arrupiado. Às vezes é um problema dermatológico, ele não sabe, né? Nós estamos vivendo esse momento. Passam por espirituais e passam para os nossos crentes uma santidade que não tem. Ele é mentiroso, é falso, é hipócrita. Glória a Deus. Para ser sincero, são animadores de plateia. Para profetizar é meia hora de show. São sensacionalistas. E o obreiro tem que ter discernimento do Espírito para ver essas coisas e coibir. Estão enganando o povo. E o que mais me preocupa, senhoras e senhores, obreiros do Senhor Jesus, o que mais me preocupa é que existe pastores no nosso meio apoiando esse tipo de gente. E não vou nem pedir desculpa não, porque eu estou falando a verdade. Viu? Existe um grupo de pastores no nosso meio que apoia esse tipo de gente. É muito pulo. Se eu estiver errado, os irmãos digam que eu boto minha violinha no saco e vou embora. Mas é o que nós estamos vendo. É pulo que não acaba mais. É uma loucura terrível. E eu não vejo edificação. Muito mistério, muita profecia, pouca edificação. E a função do diabo, irmão, é exatamente enganar muitos. Viu? E nós estamos sendo enganados por muita gente. Pois para muitos o culto só presta se tiver pulo, se tiver profecia, se tiver rasga, assanha cabelo, puxa para cá, futuca para ali. Se não tiver isso, o culto hoje foi uma água, viu? Foi uma negação. Agora se tiver pulo, calço nos ossos. Dê glória a Deus agora. E a culpa é nossa. É que sou eu quem convido, sou eu quem permito, viu? Aí com essa falsa santidade, né, enganando a muitos. Sem falar, irmão, que nós estamos vivendo um momento tão difícil. Hoje, na maioria deles, quando pega o microfone aqui, a primeira coisa que faz é sair daqui, ó. Aí corre para lá, aí leva o povo à loucura. Agora isso é cantor, é pastor, é pregador. E eu estou sentado aqui e não faço nada. Porque quando ele fosse lá que voltasse, irmão, pode sentar, o teu tempo acabou. Nunca mais ele fazia. Diga amém. Aleluia. E ainda tem aquele tipo de pastor que não tem esse dom, não recebeu, porque não buscou de discernir o Espírito, que ele diz assim: nisso aí eu não meto a mão. E quem vai meter, bendito? Quem vai meter? Se tu é o pastor da igreja. O caso é sério, irmãos. A situação é complicada nos dias de hoje. Não meta a mão. Você foi chamado para quê? Não, nisso aí eu não meto minha mão. Não mete porque não tem o dom de discernir os espíritos. Porque se tivesse, você metia. Porque às vezes Satanás está usando alguém dentro da igreja e o cara diz: glória a Deus. Glória a Deus não, irmão, repreende. Como muitas das vezes o Espírito Santo está usando, ele diz: ei, sei não, viu? Isso aí está meio esquisito. Não tem discernimento. Não tem discernimento. Leia um versículo para mim, por favor. Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, verso 9.
o enganador aí. E com isso, irmão, eu não estou generalizando, não. Nós ainda temos, graças a Deus, no nosso meio, bons crentes, bons profetas, bons pastores. Eu sei que os irmãos estão me entendendo, né? Eu sei que os irmãos estão me entendendo. Eu estou falando do que nós estamos vendo acontecer hoje. Quando Paulo escreve a Timóteo, no primeiro livro, no capítulo 4, veja o que Paulo já alertava naquele tempo. Vê o verso 1. 1 Timóteo 4 e 1. Eu sei que você já sabe. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz Isso. nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Hoje nós já estamos vendo no nosso meio, principalmente nesse cenário de hoje, com cantores e pregadores nesse estilo, fazendo isso que eu acabei de dizer aqui agora. Só canta, só tem futuro se sair do púlpito e correr e for para lá. Quer dizer, falar aqui, cantar aqui, não é Deus que usa, não. Só é Deus se sair pulando por aí. Os irmãos julguem se eu estou dizendo besteira. Nós estamos, irmão, permitindo isso acontecer. Nós temos que dar um basta em tudo isso. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil e é por isso que estamos vendo essas coisas acontecerem hoje na igreja. Viu? Movimentos terríveis por aí. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Nenhuma. Quantas curas divinas? Nenhuma. Quantos batismos com o Espírito Santo? Nenhum. Mas pulo teve muito. Mas bagunça teve muito. Zoada teve demais, né? E fulano foi batizado? Não, mas ficou bem queimado, né? Ainda tem aquela história, né? O bichinho ficou bem queimadinho. Quem sabe no outro congresso, né? Às vezes só batiza no congresso. Então, irmão, a gente precisa observar isso. E a pergunta é: onde está o discernimento de espírito? Onde está o ensino da igreja que nós estamos perdendo pouco a pouco? Eu me lembro quando esteve no Rio de Janeiro, por ocasião de um curso que fizemos lá, um dos nossos professores era o pastor Antônio Gilberto. E naquele tempo ele já dizia assim: meu filho, nós temos muitos gritadores, mas poucos ensinadores. Já chegamos a esse tempo, nós chegamos ao ápice. Hoje o ensino está sendo deixado de lado. E o que nós estamos precisando é resgatar esse ensino. Nós estamos precisando de resgatar os nossos cultos de doutrina, que em muitas igrejas do nosso ministério não tem mais. Viu? E vocês sabem que eu estou falando a verdade. É 15 minutos de oração e 1 hora e mais alguns minutos de louvor. Aí a palavra 8:50. Irmãos, o tempo hoje, viu, irmãos? Mas a palavra é essencial. Aí fala 10 minutos, ninguém sabe o que ele diz. Eu tenho dito isso aqui, eu tenho repetido isso já, não é a primeira vez que eu estou dizendo isso. E muitos até viajam na sexta-feira. E vou fazer uma revelação aqui terrível. Mas nem se desviem, nem fiquem com raiva de mim, viu? Nem se escandalizem. Ainda tem deles que diz à igreja: o pastor presidente ligou para mim para eu ir representar no Senhor. Mentiroso! Pastor presidente não ligou para você, não. Viu? E eu estou dizendo com conhecimento de causa, viu? Meu pastor, tenha paciência comigo. Mas são coisas que a gente fica nervoso, irmãos. Você é ministro. Você está no púlpito da igreja, o lugar sagrado, não minta não. Remanda na caçubrianda forgue. Aleluia. Aleluia.
É duro ter que dizer isso, mas é verdade. Nós estamos precisando de ser ensinados. Nós estamos precisando de dizer ao nosso povo o que é o culto racional. Nós precisamos dizer aos nossos crentes que aprendam para eles terem firmeza, que eles firmem, construam a casa deles na rocha e não na areia. Ainda que não tenha um linguajar bonito, ainda que não tenha passado por um bacharelado, mas ensine santidade, santificação, respeito às lideranças. Oh, Candarassuri Bicandarábia, Rimanassuri Birandarabai. Aleluia. 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 Estamos com muita urgência de voltar ao princípio das coisas, ao primeiro amor, a respeitabilidade pelas nossas lideranças, a santidade que convém aos santos. Chega de tanta inovação. Glória a Jesus. Então, desse quadro dos dons de saber, nós ainda temos, em segundo lugar, os dons que manifestam o poder de Deus. Veja os versículos 9 e 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Como diz? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nos prendamos aqui à fé. Esse dom manifesta o poder sobrenatural pelo Espírito Santo. Isto é, a superação da eliminação de obstáculos que surgem dentro da nossa administração. Obviamente que nós não podemos andar por vista, como a Bíblia diz, pela fé. Aliás, é o que tem acontecido na vida de muitos. Nós temos exemplos de grandes obreiros nossos, que estão em igrejas consideradas igrejas pequenas. Mas você chega lá, sabe que a renda daquela igreja é pequena, que o povo é pequeno, mas ele está construindo uma catedral. Sem pedir a ninguém. Eu estou dizendo isso aqui porque eu tenho exemplo, não vou citar o nome por uma questão de ética. Sem fazer Pix premiado, que aqui para nós está uma vergonha no nosso meio hoje isso. Quem quiser concordar, concorda, não tem nada a ver com isso, eu não concordo. Essa história de Pix premiado, irmão, é coisa de católico, com todo respeito aos nossos irmãos católicos. É coisa da igreja romana, é coisa de quermécia. Quem é católico aqui sabe o que é que eu estou dizendo. É coisa de quermesse, é coisa de leilão, de arrematar galinha, litro de uísque, litro de cachaça. E agora, obreiro, pastor, Pix premiado. Vai te converter, rapaz. Não, mas é para um bem. Que bem o quê, rapaz? Não existe isso não. E a fé? Nós trabalhamos pela fé e organizado, viu? Porque tem uns que dizem que tem fé, mas é organizado, quando precisa sair da igreja que trabalha, não pode, porque está cheio de dívida, deve até os cabelos da cabeça. Porque fé é algo diferente, fé é sobrenatural, é organizada, é a fé de Deus, a fé em Deus, que promove um milagre, viu? Que promove um milagre, que faz com aqueles que têm sejam inquietados a dar a quem não tem,
Porque a gente só dá uma coisa quando Deus manda fazer. Não tem ninguém, não é porque fulano é bonzinho, não tem bonzinho aqui não. Você deu porque Deus falou no seu coração, ou dá ou morre. Ou dá ou morre. Eu tinha poucos dias de crente. Não sei se o pastor Ricardo chegou a conhecer lá em Cajazeiras, o pastor da igreja congregacional, o pastor Lacerda. Acho, não sei, o senhor chegou a conhecer, né? Eu tinha chegado do banco e tinha recebido o meu salário, era funcionário público, mas algumas outras coisas, e Dark também, eu recebi o meu e de Dark. E estava com esse dinheiro todo no bolso, e precisava fazer minhas obrigações, pagar minhas dívidas e tal. E quando eu vou passando, o pastor na época era o pastor Lins, pai de Neide. O pastor Lins me disse: Judeu, vem cá, ele me chamava de Judeu. Judeu, vem cá, vamos ali no supermercado comigo, né? Aí ele disse: tira o carro aí. Eu tirei o carro, estacionei em frente à casa pastoral e fiquei ali esperando. Ele entrou. Quando eu olho para o retrovisor, atrás vinha o pastor Lacerda, da igreja congregacional. Aí uma voz, bem forte: pegue o seu dinheiro e dê a ele. Eu digo: agora? Eu já sabia que Deus falava, né? Que Deus já havia falado comigo, eu não era nem crente. Mas assim, Jesus, o dinheiro de fazer a feira, pagar a água, a luz. Aí lá vem ele, e eu olhando pelo retrovisor. Ele se aproximando e a voz: pegue todo o seu dinheiro e dê a ele. Eu digo: não, isso não pode ser de Deus. E segurei ali, e quando ele ficou em frente o carro assim, a voz falou mais alto, balançou o carro assim: dê o seu dinheiro a ele. Eu me levantei, peguei, entreguei. Pastor Lacerda, pastor, ele voltou. Deus mandou ele entregar isso. Ele disparou num choro, me abraçou, eu chorei também. Mas aí ele foi embora. Eu digo: agora eu vou chorar, porque quando chegar em casa eu vou levar uma surra de Dark. É de tristeza agora. Aí lá vem o pastor Lins, com aquele jeitão dele: bora, Judeu, bora. Tiramos para o supermercado. Eu digo: mas rapaz, que situação é essa? Ele pegou um carrinho daqueles, mandou pegar outro e saiu. Pastor Lins era estabanado, era de tudo, de uma coisa só, ele estava 2, 3 vezes. Pastor já botou: bate não, meu filho, bota. Vamos lá. Enchemos os 2 carros, passamos no caixa, pagamos, viemos embora. Aí quando eu entro para cá, a pastoral disse: vá logo na sua casa. Eu digo: oxe, logo lá em casa, ele não sabe voltar no carro. Quando cheguei em casa, parei o carro, ele disse: abra a mala. Chama Dark aí os meninos: leva tudo aí para vocês comer e rasgar. Deus ainda cuida dos seus, irmão. A fé, essa é a fé de Deus, a fé em Deus que faz o milagre acontecer. Não essa história, não faz um pix premiado, não é para cobrir a igreja, trazendo maldição para a casa do Senhor, né? Com bingo, com rifa. Presta atenção. Depois está sofrendo e dizendo: não sei porquê. Lembra-te, pois, de onde caíste. Viu? Amém? Esse dom é multiforme tanto na sua constituição como na sua operação. Tem vários exemplos aqui de fé, irmão, que se a gente for contar, né? Além de ser uma mensagem sublime de Deus, no que diz respeito, por exemplo, à enfermidade. E preste atenção aqui, que essa questão da enfermidade, nós estamos, eu digo nós, pastores, estamos, muitas das vezes, negligenciando. Como, pastor Clodmar? Cura divina é doutrina. É ou não é, meu pastor? Mas a gente pouco está falando no púlpito das nossas igrejas. Por quê? Porque tem que pular. Tem que ver anjo pendurado até pelos ventiladores. Deixa esses benditos desses anjos para lá. Vamos pedir fé a Deus para orar e dizer: espírito de enfermidade, sai. E ele sair. É muita enfermidade no nosso meio. A gente tem notícia de que as clínicas psiquiátricas estão superlotadas e a maioria das pessoas são evangélicos. Diga-se de passagem, pastores. Eu estou fazendo um tratamento dentário e o dentista,
que eu conheço já desde de jovem ainda, ele não era nem formado, e ele é bem carismático. Aí ele olhou para mim, quinta-feira foi o dia que eu fui fazer, aí disse: pastor, deixa eu perguntar com o senhor, a clínica psiquiátrica, psicológica lá da igreja funciona bem? Aí eu digo: como é? O psicólogo da igreja, para cuidar dos senhores. Aí eu digo: meu companheiro, infelizmente a gente não tem assim especificamente um psicólogo para cuidar dos pastores. Porque na verdade nós não temos. Temos? Não temos. Agora eu pergunto, a gente precisa? Precisa, irmão. Nós não somos humanos? Somos. A não ser que a fé brilhe, né? Aí muitos casos são resolvidos. Mas tem uma hora que a gente precisa, mas nós não temos. Aí quando eu disse, ele disse: homem, não diga um negócio desse não, vocês lutam com tanta gente. Olha a colocação dele. Vocês lutam com tanta gente, eu sei que é muito problema com pessoas, e não tem quem cuide de vocês, da luta de vocês. Eu digo: tem, o Espírito Santo tem nos ajudado. E não é assim mesmo, irmãos? É desse jeito. Então, em casos específicos da doença, com o conhecimento que nós temos, com o dom da fé, à nossa disposição, era para alguém chegar aqui em estado terminal do câncer, espírito de enfermidade, vai para o quinto dos infernos agora, em nome de Jesus. E está resolvido. E é assim, pastor, me diga que não é o contrário, diga o contrário. Eu chegava de um culto de sexta-feira, e quando eu vou chegando de frente da minha casa, estava uma multidão de pessoas, em frente da minha residência. Eu já estava com 15 dias orando e jejuando pela minha filha mais nova, Bárbara, que estava com cólera. Cólera matava em 3 dias. Febre, dor de cabeça, diarreia e vômito. Rapidinho morria. E Bárbara estava com cólera. E quando eu saio para ir para a igreja, Darco olhou para mim e disse: a menina vai morrer hoje. E eu lembro-me, na minha ignorância, que até hoje eu peço perdão a Deus, eu abri a boca e disse: se ela morrer, a gente enterra amanhã. Não era para ter dito assim. A gente estava naquele sofrimento, a mulher chorando. Mas disse. E quando eu volto que vejo aquilo, uma criança correu e disse: pastor, sua menina acabou de morrer. Darco estava dentro do quarto com a menina no braço, e uma outra irmã com Darco chorando, as duas. Quando eu entrei, ela olhou para mim e fez assim, aí eu já morri ali. Do meu lado estava Gabriel, o pastor Gabriel, que hoje mora em Mandacaru, não sei nem se ainda é vivo. Gabrielzinho, ainda é vivo. Ele trabalhava em São José de Caiana, veio por dentro, quase 30 quilômetros a pé para me visitar. Quando o Gabriel tocou em mim e disse: pastor, o senhor já ungiu a menina? Eu digo: não, senhor. Ele disse: mas homem, vamos ungir. Eu digo: mas Gabriel, a menina morreu. Aí ele disse: meu filho, aquele jeito dele, Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias. A menina morreu agora. Aleluia. Traga a menina para cá. Dark se ajoelhou no meio da sala. Aleluia. Dobrou o joelho com ela no braço. Gabriel olhou para mim e disse: ore. Quando eu comecei a orar, ele ungiu Bárbara. Ela pulou dos braços de Dark, saiu correndo dentro de casa. Aleluia. E foi um Pentecoste tão grande ali dentro de casa, que todas as pessoas que estavam ali aceitaram Jesus como Salvador. Eu tenho saudade dessas coisas. O Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo não mudou. Dark tinha úlcera com o bulbo do duodenal deformado. Descobrimos porque fizemos um exame, aleluia, numa clínica em João Pessoa, aqui para nós, não digam a todo mundo não, mas com cartão da Unimed de Delcábia, que nós não tínhamos plano de saúde. E o médico disse: aqui nem operar pode mais, não tem jeito. tomava um comprimido chamado Tagamet.
A renda da igreja, 5 vezes a renda da igreja, não dava para comprar uma caixa de tagamento. E eu passava noites e noites, de joelhos, cara no pó. Jesus, cure a minha esposa, Jesus. A renda da igreja não dá para comprar uma caixa de remédio, Jesus. Me ajude. E um dia, num culto de domingo, aleluia, quando eu dobro meus joelhos no púlpito da igreja, uma criança que hoje é presbítero em Itaporanga, Fábio Júnior, o nome do menino era, chegou para mim e disse: mamãe disse que se o senhor orar, Jesus vai me curar hoje. O ouvido sangrando, um tampão de algodão assim. E eu disse: então vamos orar. Levantei a igreja, vamos orar. Quando começamos a orar, ele pulou do púlpito, tirou o tampão do ouvido e saiu gritando: Jesus me curou. O tempo está passando, para não ir muito longe, com muitos detalhes. Jesus curou Dark. Jesus curou uma professora que tinha problema na garganta. Jesus curou a irmã Nevinha, que está lá até hoje. Ela se levantou, foi para o meio da igreja, se ajoelhou e gritou: 2 anjos estão descendo do céu para me operar. Que na segunda-feira ela tinha cirurgia marcada de bexiga e perine, lá na cidade de Patos. E eu estou sendo curada agora. Jesus batizou o líder da mocidade com o Espírito Santo, batizou a irmã Lourdes, filha do presbítero Aurínio, eu lembro como se fosse hoje, e saiu batizando. Foram mais de 20 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Nessa noite ninguém dormiu em Igaraci. Glória a Jesus. Quando eu ia me deitando, Jesus, agora vamos deitar, e bateu na porta. O que é? Vamos lá em casa depressa. O que é que está fazendo? A menina não para mais de falar a língua. O menino não para mais, não dorme, pastor, não quer dormir. Aí eu digo: fale língua também, irmão. Fica aí a noite toda, mas esse povo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Levante a sua mão se você puder e receba de Deus nessa tarde dons do Espírito Santo. Você pode, você deve, a igreja precisa, nós precisamos, o Espírito de Deus está aqui, Ele é poderoso para renovar. Eu não sei, meu irmão pastor, meu amigo obreiro, o que é que você está enfrentando na igreja que você trabalha, mas levante a mão que recebe a bênção nessa tarde e receba do Espírito Santo o dom que for necessário para o engrandecimento da tua causa naquele lugar. Eu profetizo bênção na tua vida nessa tarde. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a história, Deus vai providenciar o que está faltando, Deus vai abrir a porta que está fechada, Deus vai fazer milagres e maravilha. É assim que você crê? Não precisa usar outros artifícios, usa a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Receba! Era mandara kamandara shuri bikandara bala bakavakai.